Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Samuel Barretos e este é o canal Derradeiros Sinais do Apocalipse. Vou agora para o terceiro vídeo da série sobre Daniel, capítulo 8, acerca do ano 2020, que a visão de Daniel, aqui no capítulo 8 do profeta Daniel, se refere justamente ao ano que nós estamos. Daqui é o start para o começo do fim, para que se venha a acontecer o que está no livro de Apocalipse. Tudo o que nele contém. Algumas coisas já aconteceram e outras vão começar a acontecer a partir deste ano. Não é à toa que começou o ano já debaixo desta pandemia e tudo serve como um sinal. Apesar desta pandemia ser a mão do homem, mas tudo serve como um sinal. Queridos, vamos começar. Aliás, vamos continuar da onde nós paramos. Você que está assistindo agora, eu aconselho você a assistir a parte um e a parte 2, para que você possa entender o que está acontecendo e os mistérios, maneira de dizer os mistérios é o que estava em oculto, vou colocar dessa forma, e que agora foi revelado. Muitas profecias bíblicas, nós só vamos ter conhecimento delas quando estiverem perto de acontecer. Na realidade, toda profecia é desta forma. Na hora em que ela é falada, muitas das vezes não entendemos o seu contexto, o seu significado. Mas quando está perto do cumprimento dela, é quando o ser humano ele começa a compreender e a entender o porquê daquilo que foi profetizado e começa a conhecer os segredos que ali estavam contidos, que é o que eu tento fazer agora. Paramos aqui no começo do verso de número 11, Daniel, capítulo 8, nova tradução na linguagem de hoje, é o texto que eu estou usando nesse momento. Vocês podem perceber, se eu quiser mudar aqui para Almeida Revista Atualizada, também paramos no 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem acompanhou o vídeo da parte 2 sabe que o príncipe ou comandante do exército é o nosso irmão Yeshua. Deixa eu voltar para aquela tradução. Eu gosto mais dela na parte da compreensão, fica mais fácil o texto. Queridos, você que está me acompanhando, se você puder, compre Bíblia, tá? Várias traduções, e quando você for fazer um estudo sobre a palavra, use 2, 3, 4, 5. Quanto mais traduções você tiver, vai ser melhor para ter uma compreensão do que o tradutor ali ele tentou passar através da sua tradução, tá? Então faça isso. E quanto mais antiga for a Bíblia, melhor é. Por quê? A patente da Bíblia, ela pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Ela detém a patente da Bíblia. Se no dia de amanhã ela pedir ou ela dizer que não vai se mais produzir a Bíblia, as editoras que produzem vão ter que parar porque a patente pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Então compre, porque eu não duvido que chegará novamente este tempo. Já aconteceu uma vez na história humana, na época da Inquisição Papal. Isso nós aprendemos na escola, primeiro grau, nós aprendemos o domínio da igreja sobre os reis e as missas que eles faziam em latim, para que ninguém entendesse. E é o que nós vamos comentar aqui dentro desse versículo 11. Então, compre, tá? Você que tem condição, compre, faça o download dos sites que permitem nos smartphones, independente do seu sistema operacional, o que você puder baixar, abaixe e guarde a palavra. E sempre quando você for fazer um estudo,
procure usar quantas traduções forem melhor. É que agora eu estou aqui na minha casa e eu vou tentar virar a câmera para que vocês possam ver. Tem as pequenininhas, tem as maiores, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 16, 19, 21 traduções aqui, uma diferente da outra, fora o que eu tenho no meu quarto e algumas espalhadas no carro, na casa da minha sogra, na casa dos meus pais. Então, eu sempre tenho bastante para poder estudar a palavra. Então, faça isso. Queridos, vamos continuar aqui onde nós paramos, no começo do verso 11. Então, eu já expliquei para vocês que o comandante do exército, ou usando a tradução Almeida corrigida, diz príncipe. Eu expliquei que é o nosso irmão Yeshua. Agora vamos continuar. Ó. Chegou a desafiar o comandante desse exército, que é Yeshua. O Império Romano, o que ele fez? Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante, que é o nosso irmão Yeshua, e deixou o seu templo todo estragado. Quando que aconteceu isso? Quando que o exército romano deixou o templo todo estragado? Vamos aqui, para que você tenha perfeito entendimento, o melhor entendimento, uma melhor compreensão. Aonde aconteceu isso? Mateus, capítulo 24. Vejam só o que diz o texto. Jesus saiu do pátio do templo lá em Jerusalém, o mesmo que foi reedificado. E, quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então, Yeshua disse: Vocês estão vendo tudo isto? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Então, o texto que nós estamos lendo, lá no livro de Daniel, no capítulo 8, no verso de número 11. Aqui. Chegou a desafiar o comandante desse exército, acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. O seu templo todo estragado tem a ver com Mateus 24, verso 1, 2 e 3, que o nosso irmão disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse retirada, derrubada. O que aconteceu? Em 70 depois de Cristo, o exército, o Império Romano, através das suas legiões romanas, isso em 70 depois de Cristo, invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, colocaram fogo no templo reerguido por Neemias, colocaram fogo nele, o ouro que tinha no templo derreteu, ficou em cima das pedras. E ali as legiões romanas arrancaram as pedras que estavam cobertas com ouro que tinha sido derramado. O ouro, o fogo aqueceu, o ouro derreteu, escorreu pelas paredes e ficou nas pedras. Aí as legiões romanas, os soldados romanos foram, pegaram e retiraram as pedras e levaram embora por causa do ouro que estava ali na pedra, grudado naquelas pedras. Por isso que o nosso irmão disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. Algumas traduções diz até que seriam retiradas, que foi o que aconteceu, tá? Então, meus irmãos, aqui diz que o templo foi todo estragado, realmente foi destruído pelo Império Romano, tá? Mas aqui vem um ponto importante. Antes disso,
acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante. Que sacrifícios diários são estes? Ou foram estes? Tudo que nós conhecemos hoje no mundo moderno sobre o cristianismo, a história do cristianismo, o que nós conhecemos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o que as pessoas dizem Trindade, sobre o sistema cristão religioso, nós conhecemos tudo isso através da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não conhecemos os judeus, porque em João 1:12, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 12, se eu não estiver enganado, não vou lembrar se esse verso ou foi a partir do verso 20. A palavra diz que Yeshua veio para o que era seu, para os seus, e os seus não os receberam, mas todos a quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos ver aqui, verso 11. Eu já estou em João capítulo 1, verso 11. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, veio para o que era seus, mas o seu povo não recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Ou seja, Yeshua veio para o povo judeu e a maioria dos judeus não receberam, mas todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, vamos voltar aqui para Daniel no capítulo 8. E o Império Romano veio, acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante. Quais sacrifícios eram esses? Lembra que eu falei aqui que tudo que nós conhecemos sobre o cristianismo aprendemos da Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, aprendemos deles, né? Eles pegaram a história do povo judeu e eles modificaram muito a história, mas gritantemente colocaram o que eles achavam que era o correto na época, retiraram o que eles não queriam e mudou-se tudo, né? Nós conhecemos o Evangelho por causa da Igreja Católica, não pelo povo judeu, que era da onde nós deveríamos realmente conhecer. Mas o que acontece? O que o Império Romano, que esse chifre pôde fazer para destruir a verdade e transformá-la em mentira, esse chifre fez. Nossa, mas você está sendo muito duro. Não estou sendo. Verso de número 12. Ó, em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta, ou seja, o Império Romano, em vez de permitir que fossem feitos sacrifícios diários, o Império Romano apresentou uma oferta nojenta. O Império Romano acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Então eles mudaram a verdadeira religião, né? A palavra religião que os teólogos tanto adoram dizer, que significa religare, né, que vem do grego religare, religar, que significa ligar algo que estava desligado, e aí vem os termos que muitos deles eu não sou fã, tá? Mas não quero entrar nesses detalhes, mas eles mudaram a verdadeira religião, a verdadeira cultura, o verdadeiro ensino sobre o Criador, a Igreja Católica Apostólica Romana mudou. Por favor, eu não estou atacando os católicos. É o mesmo que está acontecendo agora sobre a pandemia e quererem culpar os chineses. Uma ação gera uma reação, tá? Não podemos culpar um povo por causa dos seus líderes, tá? Então, como o governo chinês
demorou para se tomar algumas atitudes, e isso foi uma escala que um efeito dominó, que é o que eu converso, que eu digo bastante, né? Não foi só o governo chinês, mas as autoridades, elas demoraram para tomarem ações. Então, nós não podemos culpar o povo chinês pela atitude dos seus governantes. Tá? Então, eu não estou aqui fazendo ataques aos católicos. Eu estou dizendo sobre a liderança, sobre o que eles fizeram lá atrás, o que a história nos mostra. Isso é a história da humanidade. Né? Para vocês terem ideia, tem alguns católicos, professores, seminaristas católicos que não entendem que o Papa Francisco deveria ser Papa, né? Que já era para ter renunciado e atos dessa forma. Por quê? Todos nós temos o livre direito de pensamento e expressão. Né? Alguns países não permitem, mas aqui no Brasil nós temos o livre de pensamento. E o que eu estou dizendo aqui foi o que o Império Romano fez e a Igreja prosseguiu, né? A Igreja Católica Apostólica Romana prosseguiu os passos do antigo Império Romano. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta e acabou com a verdadeira religião e tudo que fez deu certo. Que oferta nojenta é essa? Que sacrifício diário é esse? Sacrifício diário, você que está me assistindo agora, o que o judeu fazia? Aqui Daniel deixa bem claro. Eles tinham o hábito de orarem 3 vezes por dia. Orar a quem? Ao Deus de Israel, a Adonai Elohim, o Senhor, o Criador. Oravam e tudo que eles faziam em oferenda ao nosso Pai Celestial. A igreja veio, mudou tudo, mudou-se os conceitos, colocaram-se outras pessoas para serem adoradas e desviaram o foco da verdadeira adoração para os seus deuses. Não vou entrar agora, né, nesse estudo, mais para frente nós vamos falar, porque o mundo em si todo, ele é dominado e são inseridas coisas no cotidiano nosso e a maioria das pessoas não sabem. Tá? Vou falar um pouquinho aqui do Brasil. Né? Em 94, 93 para 94, foi mudado a moeda do Brasil. Né? O dinheiro, o papel moeda, foi mudado. Saiu do Cruzeiro para o Plano Real. Cruzeiro ou Cruzeiro Novo, não vou lembrar agora. Por que mudou a nossa moeda? Quem é a mulher que está no nosso dinheiro? Você pegar aí uma nota de R$ 1 que ficou extinta, certo? A nota de 2, de 5, de 10, de 20, a de 50 e a de 100, tem as aves, tem os animais da nossa nação, mas de um lado da folha, do papel moeda. Do outro lado, tem uma mulher. Quem é essa mulher? Você já se perguntou? Já foi atrás para saber? Por que o Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, ele que era ministro da Economia, não vou lembrar agora qual era o presidente que estava no cargo, que ele mudou a moeda brasileira. Ele, como ministro, ele foi lá e mudou. Né? E naquela época, o dólar ficou abaixo do real, o real era mais forte que o dólar, até na primeira gestão do governo do presidente Fernando Henrique, e muitas pessoas compraram carros e muitos bens materiais com o valor do dólar porque era mais baixo. E quando começou o segundo mandato do governo, aí o dólar ficou mais caro que o real e muitas pessoas que tinham carros, bens financiados, basicamente acabaram perdendo. Né? Então,
A pessoa que viveu essa fase, ela sabe mais ou menos do que eu estou falando. Quem é a mulher que está lá? Por que que foi colocada lá? Né? Isso daí, um dia eu vou explicar para vocês nos vídeos que nós vamos fazer sobre simbologia, explicar o porquê disso, o porquê daquilo e por que que existe tudo isso no mundo, né? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Então, qual que era o sacrifício diário? O sacrifício diário era clamar ao Deus de Israel todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia. A igreja veio, inseriu deuses no meio disso, arrancou o verdadeiro e colocou ali o que é falso. Né? Por que que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Eu vou abrir aqui o Google, entrar no Google, no tradutor. Como de costume, deixa eu colocar a câmera aqui, aliás, a imagem da câmera. Veja só, vou usar até o inglês e o português para mostrar para vocês. Como é que se diz? Olha como o mundo ele é manipulado. Como é que se diz Deus em inglês? God. G-O-D, Deus, certo? E se nós invertermos? Eu inverti. O G aqui em cima foi aqui para baixo. O D, que era o último, virou o começo. A imagem fala por si só, eu não preciso ficar aqui falando, né? Para você ver como tudo é manipulado. Os ministros norte-americanos, eles entendem isso daqui. God, eles sabem que o significado é dog. E como é que eles chamam o Criador? De Lord, Senhor. E aí ofereceu uma oferta nojenta, que foi o que foi apresentado, uma oferta nojenta. Que oferta é essa? Vejam só. Aprendemos que o nome do Filho de Deus, vou usar o termo Deus, é Jesus. Por quê? A Igreja Católica, ela diz que foi Jesus, porque é o que está na Bíblia grega, porque na Bíblia grega está dessa forma aqui, está escrito Iesus, que é como se é feito a missa em latim, até hoje lá no Vaticano, eles fazem a missa em latim, e quando eles vão falar de Jesus, eles falam que o nome é Iesus. Eles falam que é Iesus, que significa Jesus. Por quê? Porque a letra J, ela só veio existir no alfabeto mundial em torno do ano 1500, né? Hoje nós chamamos Jesus, mas antes de existir a letra J, se tinha a letra I. Então é Iesus. Mas tem o seguinte, o texto aqui diz que foi apresentada uma oferta nojenta. E que oferta nojenta é essa? No latim, nós aprendemos isso na escola. A igreja dominava. A igreja tinha o poder e os reis, os impérios tinham medo da igreja, da Inquisição, dos cavaleiros templários. Isso nós aprendemos na escola. No latim, nós aprendemos na escola que os padres rezavam a missa em latim para que ninguém entendesse. As pessoas não poderiam ter Bíblias em casa. Só o padre tinha. Então, só eles detinham o poder. Presta atenção. Queridos, não tem como. Numa possibilidade muito remota até tem, mas a pessoa não vai saber. E eu vou explicar minha linha de raciocínio agora. Não tem como um americano, ou um espanhol, ou um russo,
ou um árabe, ou um judeu querer contar a história do povo brasileiro em sua totalidade. Por que não tem? Porque ele não conhece o costume do povo brasileiro. Então, algumas coisas vão fugir fora do que é natural. Um exemplo para você. Eu estou aqui em São Paulo, estou aqui na capital, né? Se eu usar o termo e as mulheres que estão me assistindo, eu chamar vocês de guria, em alguns lugares, principalmente no sul do nosso país, é um elogio. Por quê? Porque guria, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso quer dizer moça. Um guri quer dizer moço. Para os paulistanos aqui, já se entende que é um moleque, que é uma menina. E para alguns nordestinos, você chamar de guri ou guria, você vai arrumar confusão. Isso eu estou dizendo aqui dentro do Brasil. E o Brasil é uma terra maravilhosa, porque você vê, nós estamos aqui, né? E cada estado tem o seu sotaque, tem o seu costume, tem as suas gírias, o seu linguajar, e difere um pouco de um estado para o outro. E até os sentidos das palavras mudam um pouco isso dentro do Brasil. Agora, imagina alguém vindo de fora querer contar a nossa história sem saber o que significa cada palavra em cada estado, em cada região, para cada povo, né? Porque o Brasil é grande. O Brasil é grande. Tem várias culturas. E uma palavra, dentro do nosso país, dependendo da região, ela já tem um sentido diferente. Agora você imagina um grego querer contar a história do povo judeu, aonde uma palavra tem vários sentidos. Não tem cabimento. Isso não é difícil de aceitar. Quem tem que contar a história do povo judeu é o judeu. Ele tem o seu costume, ele tem a sua cultura, ele tem o seu conhecimento, ele sabe melhor da sua história do que uma outra pessoa de um outro país, de uma outra terra, de um outro costume, com outro linguajar. Então, meus irmãos, presta atenção. Aprendemos que o nome do Filho de Deus é Jesus, mas eles trocaram a verdade pela mentira. Eles trocaram a verdadeira religião. No latim, quando você está falando em latim, você não fala Jesus tudo junto. Existe uma separação. O padre, ele fala Jesus. Então tem o espaço. E é Jesus. Estou com o tradutor aberto. Aqui está escrito Jesus, significa Jesus, certo? Estou apagando as letras. Jesus. Só que eu falei tudo junto. E na missa não é lido Jesus. Tem um espaço e é Jesus. Então eu vou vir aqui e separar o E do SUS. Olha como vai mudar. Ou seja, porco. Meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, não importa se você aprendeu que o nome do Pai é Deus e o nome do Filho é Jesus. Quando você está clamando a Ele, Ele sabe quem é você e quem você está buscando. Mas agora você está tendo um conhecimento. No canal, você vê que eu sempre falo Yeshua, né? Uso muito pouco o nome Jesus ou o nome Deus. E quando eu vou falar acerca do Criador, eu gosto de usar muito Pai. Sempre no sentido do Pai. Por quê? Quando você lê os evangelhos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê o nosso irmão Yeshua, quando ele vai falar do Criador, ele se refere como Pai, porque o Pai celestial, o nosso Pai que estás no céu, o meu Pai, o vosso Pai, ele é o meu Deus e é o seu Deus. Mas você vê que o nosso irmão, ele coloca o termo de Pai, né? Família, ele é o Pai. O Criador, ele é o nosso Pai Celestial. Você vê que o apóstolo João, quando ele escreve lá nas epístolas, ele diz o Pai das luzes, né? Tem uns amigos que eles dão bastante risada,
E dificilmente eles usam esse termo, por quê? Porque eu, quando vou orar, eu cito muito o Pai das Luzes. Um dia, quando a gente for fazer o estudo sobre luzes e trevas, vocês vão entender bem isso, né? Vivendo isso na sua essência. É muito gostoso. Bom, vamos voltar para cá. Então, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele e o Império Romano acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez deu certo. Acabou com a verdadeira religião. Jesus, ou seja, o porco. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre o vinagre, que eu ia explicar o porquê do vinagre. E eu vou explicar, e vocês vão entender que o Jesus, o porco, ele faz muito sentido agora dentro dessa explicação. Eu estou aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, e o verso... Cadê o dia da preparação? Ali crucificaram. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. Mais tarde, olha o que a palavra diz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, Yeshua disse, tenho sede. Ele já sabia que a escritura já tinha se cumprido acerca da vida dele. Não precisava mais nada, né? Já tinha ali cumprido o seu ministério terreno. E ele realmente teve sede e pediu por água. Você que está aqui me assistindo, você vai entender o significado do vinagre. E muitos não sabem disso. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Algumas traduções dizem vinagre azedo ou vinagre barato. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram-na até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado, que é o tetelestai. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Deixa eu usar a tradução na linguagem de hoje. Deixa eu ir para o texto aonde nós estamos, aqui em João, no capítulo 19. A partir do verso 28. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Aqui a tradução já mudou. Molharam num vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse, tudo está completado. Eu lembrei, no começo do vídeo, eu falei para você comprar várias traduções. Por quê? Você percebeu que mudou o sentido aqui? Aqui já diz vinho comum. Na nova versão internacional, diz que tinha, aqui, ó, verso 29, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Eu disse para comprar, você que gosta de estudar a palavra do Altíssimo, compre bastante Bíblias. Quanto mais antigas, menos chance de ter adulteração é melhor. Por quê? Se você pesquisar na CNBB, né, Conselho Nacional de Bispos do Brasil, ou se você conseguir acessar algum canal católico, o Papa que está agora, o Papa Francisco, ele ordenou para que se fossem retirados alguns nomes da Bíblia, trocar nome de personagens. Então, o que nós temos hoje vai ser mexido mais uma vez, aliás, já está sendo mexido.
né? A história mostra quantas vezes a Bíblia já sofreu adulterações e que ela vai sofrer mais ainda. Por isso eu digo para você, compre. Se você tiver condição, compre. Quanto mais antiga, melhor. Você chega no sebo, às vezes você vai encontrar Bíblia, que nem eu tenho aqui, Bíblia da década de 1886, que eu paguei R$ 20. Né? Eu não, minha esposa acabou comprando no sebo, em qualquer lugar assim que venda livros. Tá? Isso aqui ela comprou lá na região da Paulista, ali um túnelzinho que, se eu não estiver enganado, perto da Angélica ali, você passa por debaixo, né? Aí tem um pessoal que fica vendendo alguns livros ali e ela achou. Compre. Ó, a tradução que eu estou usando aqui. Por isso que eu disse lá atrás, compre, porque a Igreja Católica Apostólica Romana está mudando algumas palavras na Bíblia e as editoras vão ser obrigadas a mudar. Hoje já mudaram, já vai haver mais mudanças. Eu estou usando a NTLH. Eu vou usar essa aqui, Almeida Revista Atualizada. Vamos aqui, ó. Verso 29. Estava ali um vaso, quando Jesus disse tem sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, né? Revista e corrigida. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Nova Almeida atualizada. Quando eu faço o grupo de estudos, eu sempre chego aqui em casa, eu pego uma mala, tem uma mala específica para isso. Coloco o máximo de Bíblias e vou para casa das pessoas que às vezes eu faço muito culto no lar e muito estudo. Então a gente senta, geralmente, né? Cada um fica com uma Bíblia, uma tradução diferente da outra e faz o que eu estou fazendo aqui. Né? Só que no grupo de estudos é mais rápido, porque todo mundo está com uma tradução diferente, então eu peço para a pessoa ler o versículo, tá? Porque difere um pouco. Estava ali um vaso cheio de vinagre, o verso 29. Nova Bíblia Viva Português. Ó, já mudou. Havia ali uma jarra cheia de vinho azedo. Bom, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Vamos ver como é que está aqui. Verso 29. Havia ali uma vasilha com vinagre. Você viu que já teve vinagre, vinagre azedo, vinho comum e somente vinagre. E a tradução brasileira diz: estava ali um vaso cheio de vinagre. Qual o significado do vinagre? O significado do vinagre é o seguinte: sabe como é que era o banheiro romano na época em que o nosso irmão foi sentenciado à morte? Vou colocar no Google aqui, ó. Banheiro romano antigo, na época do nosso irmão Yeshua. Agora você vem para cá, a janelinha. Ó. Os banheiros da Roma antiga podem ter causado sérios danos à saúde pública. Isso aqui é um banheiro romano. Deixa eu minimizar aqui para que você possa entender mais ou menos o que eu estou tentando dizer. Aqui tá melhor. Meus queridos, olha só. Imagina, isso aqui era o formato de um banheiro romano antigo, né? Se tinha aqui um banco comprido, inteiriço, de madeira, alguns eram de cimento, e a pessoa sentava um do lado do outro para fazer suas necessidades fisiológicas, ou número 2, aí vai o termo que você achar mais bonitinho, cabível, tá? Sentavam ali para fazer suas necessidades um do lado do outro. Hoje é diferente, né? Você vai no banheiro,
tipo shopping centers, né, banheiro público, ele tem as divisórias, estações de metrô, trem e tal. Por mais precária que seja, geralmente eles tentam manter as divisórias ali para que você sinta-se mais à vontade, vou colocar desse termo. Bom, você vai lá, você senta, fecha a portinha quando tem, quando não tem vai ficar aberto, mas você faz ali, né, número um ou número dois, deixa eu colocar desse termo, né? Que acontece? Na Roma Antiga não era assim. Então, uma pessoa sentava do lado da outra, que nem você está vendo aqui, ó. Uma pessoa sentava do lado da outra. Olha que interessante. Aqui onde eu estou passando o mouse, isso aqui, eu vou te falar particularmente, nós que estamos aqui, o paulistano leva para o outro lado. O sentido da palavra, é o que eu estou te falando. Não tem como um grego contar a história de um judeu. Isso é muito único de cada povo. Isso aqui onde eu estou com o mouse aqui, né, é um rego. Passava água aqui, né? Pro paulistano isso aqui é uma vala, né? Mas pro meu pai, que ele é pernambucano, ele disse que isso aqui é um rego. Mas tem os sentidos têm o mesmo significado, mas em outra parte, para quem tem uma mente mais poluída, vai levar para o outro lado. Mas isso aqui é uma vala, um rego, passava água aqui. Você vê que isso aqui era uma bacia, onde eu estou passando o mouse agora, aqui no meio do desenho, que é uma bacia, e aqui dentro aí dentro ficava o vinagre. E agora eu vou te explicar. Não tinha papel higiênico naquela época. Os banheiros mais modernos, ó, vou até passar o mouse aqui. Onde eu estou passando o mouse aqui, saía a água, ela vinha aqui, ó. Ela percorria aqui onde eu estou passando o mouse, ela dava a volta aqui, passava aqui e saía, ia lá para fora. Essa parte aqui passava água corrente limpa, tá? Os banheiros mais modernos naquela época, moderna maneira de dizer, os mais chiques, ficava os músicos lá fora. Ficava lá com um violino, a harpinha, ficavam tocando. Para quê? Para disfarçar o barulho que vinha de dentro do banheiro, porque era só fechado ali, mas o teto era aberto. E dentro do banheiro, os mais chique, né, quem tinha mais condições, né, nos lugares melhores, ficavam, além de ficar os músicos lá fora, ficavam dois, como é que é o nome? Escravos, com incenso, balançando o incenso todo momento para disfarçar o cheiro que ficava lá dentro. Não tinha o sistema que nós temos hoje, de ter uma tampinha, um vaso ali, um trono só seu, vou sentar aqui, aqui é o meu reinado. Não, ali todo mundo, um do lado do outro, tá? E na hora de se limpar? Você já se perguntou isso? Não tinha papel higiênico. Então, olha aqui, onde eu estou passando o mouse. O rapaz tinha um bastão, esse outro aqui já está com bastão, esse aqui também tá. E na ponta desse bastão tem uma esponja. E o que eles faziam? Eles mergulhavam a esponja aqui dentro do vinagre para desinfectar. Depois passava a esponja aqui nessa água corrente para tirar o resíduo. E depois, com essa esponja, era que a pessoa ia se limpar. Depois, ela passava a esponja na água corrente para levar a sujeira mais grossa embora e mergulhava aqui a esponja de novo no vinagre para desinfectar a esponja. E o próximo que chegasse ia fazer a mesma coisa. Então era isso que acontecia. A palavra do Pai, ela nos ensina que Yeshua, ele é vergonha para o judeu. Por que vergonha? Porque quando ele foi colocado na estaca de execução, quando ele foi colocado na cruz, ele estava totalmente nu. Rasgaram as suas vestes na noite anterior, dividiram as suas vestes, lançaram sorte sobre elas, nem chegaram a dividir, porque
era uma costura única. Então eles não queriam rasgar. Então dividir, lançaram sorte para ver quem ia ficar com ali o manto que o nosso irmão usava, né? Isso soldados romanos, tá? E quando ele foi colocado na estaca lá na cruz, ele estava despido. Por isso que ele é vergonha para o judeu, mas para os romanos ele é motivo de escárnio, de zombaria, de humilhação, que foi o que os romanos fizeram com ele. Quando você vê que quando ele foi preso, né, foram os romanos que colocaram a coroa de espinho neles, foram os romanos que arrancaram as vestes dele, que bateram na face dele, cuspiram na face dele, fizeram ele se ajoelhar diante dos romanos, e os romanos, você lê isso nos evangelhos, né? Diz agora que você é o rei dos judeus, e aí açoitaram ele, e a noite inteira ele ficou apanhando, né, passou fome, sede, frio, né, teve todas as calamidades que o ser humano passou, o nosso irmão Yeshua passou. E aí, quando ele estava lá na estaca de execução, no momento, antes dele dar o brado final, gritar o tetelestai, ou dizer o está consumado, o que aconteceu? Ele teve sede. E até naquele momento ele foi motivo de zombaria. Por quê? O texto aqui diz o quê? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, e Yeshua disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Se nós formos pegar outra tradução, vinagre azedo, né? Você já sabe de onde veio esse vinagre. Então embebedaram numa esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço, ó, aqui, ó, de isopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Essa história de que ele deram vinagre para ele, que era para amortecer, para diminuir as dores, não, não é isso. Aqui é como é que eram os banheiros romanos, tá? Aqui mostra como era. E foi esse vinagre daqui que eles usavam para desinfectar. Pegaram desse vinagre aqui os soldados romanos e levaram até a boca do nosso irmão. E tem gente que, pessoas que estão dentro do sistema religioso, vou colocar dessa forma assim, e fica preocupado, mas eu não tenho casa própria, eu não tenho um carro bom, eu não tenho um celular bom, eu não tenho roupas boas, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, que Deus é esse que me deixa padecer, e aí começa a olhar para todas essas situações, e quando na realidade nem sabe que no último minuto, no último suspiro seu, ele tendo sede, nem isso deram para ele. Pegar aquele vinagre azedo que eles usavam para desinfectar a esponja que eles se limpavam, e pegaram daquele vinagre e deram para que o nosso irmão bebesse. Vamos mudar. Deixa que o Espírito da Verdade mude você. Leia a palavra do Pai. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Deixa que o Evangelho realmente entre dentro de você, porque a mudança, quando ela ocorre na nossa vida, ela ocorre de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro, tá? Sempre é de dentro para fora. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre, do seu interior, fluirão rios de água viva. João, capítulo 6. Bom, vamos voltar aqui, tá? Eu estou usando a tradução brasileira. Sim, se engrandeceu até contra o príncipe do exército, tirou dele o holocausto perpétuo, já mudou o sentido, por isso que eu falo, usem, comprem Bíblia, leiam duas, três traduções diferentes. E o lugar do seu santuário foi deixado abaixo, foi destruído, o templo em Jerusalém. Por causa da transgressão foi-lhe entregue o exército, ou seja, vamos começar aqui no verso 12, tá? Por causa da transgressão que os romanos fizeram, foi-lhe entregue o exército, juntamente com o holocausto perpétuo, ou seja, o pai pegou
todo o povo que acredita nele, que acreditou nele lá atrás e entregou na mão dos romanos. Nós vemos isso na história. Nero foi o que mais perseguiu e matou, né, os cristãos. A Inquisição Papal superou todo mundo, mas aí você vê, é a palavra se cumprindo, tá? Por causa da transgressão, foi-lhe entregue o exército juntamente com o holocausto perpétuo, lançou por terra, olha o que o Império Romano fez, lançou por terra a verdade, fez o que era do seu agrado e prosperou. Pai das luzes, por causa da transgressão, deixa eu voltar aqui, tem a oferta nojenta, e isso vai ficar para um outro dia, para eu explicar para vocês o que é a oferta nojenta. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Primeiro foi mudar o nome do nosso irmão. Por isso que eu usei aqui, deixa eu voltar aqui, o Iesus, né? Vamos no latim, que é onde é feito é rezada a missa, até hoje no Vaticano. Você vê, eu vou ajuntar aqui, Iesus significa Jesus do latim para o português, mas não se diz Jesus, se diz Iesus, tem um espaço, ou seja, o porco, né? E aí faz menção a essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês agora, do banheiro romano. Meu amado e minha amada, você que está aí me assistindo. Verso 13. Já estamos acabando essa parte de Daniel. Depois disso, ouvi dois anjos conversando, e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Daniel consegue ver dois anjos conversando, e somente um sabia o que iria acontecer, quanto tempo ia durar tudo aquilo. Mas o outro anjo não sabia, e um perguntou para o outro. Depois disso, ouvi dois anjos conversando, e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada no lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Estamos derrotados. Meu querido e minha querida, não adianta falar assim, não, porque o meu Deus é o Deus dono do ouro e da prata, porque ai daquele que tocar em mim e os outros termos que muito se usa, né? Só que o que nós temos que entender é o seguinte, nós não conhecemos a verdade. O que puderam mudar, mudaram. E o que podem mudar, mudam até hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Olha só, hoje é dia 2/4/2020. São 23 horas e 36 minutos aqui embaixo no mouse aqui, ó, que eu estou fazendo esse vídeo. E nós estamos presenciando. Quem tem WhatsApp aí, tem grupos, e sabe o que está acontecendo na área da saúde, sabe o que está acontecendo. Pessoas morrem por uma determinada doença, a mídia vem e fala que é outra. Se estão fazendo isso conosco, agora debaixo dessa tecnologia que a gente tem condições de trocarmos informações, imagina antes, quando a maioria das pessoas não sabiam nem ler, escrever, né? E só quem tinha conhecimento de leitura, quem sabia ler e escrever, detinha o poder. O poder maior até hoje é o conhecimento. Isso ninguém pode te tirar de você, querido. Minha querida, você que está acompanhando. Se hoje já fazem isso, imagina antigamente, tá? Então, quando diz aqui, ó, por quanto tempo ficará estragado? O anjo perguntando para outro. Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Por que derrotado? Porque não conhecemos a verdade. Né? No vídeo anterior, eu li lá em Apocalipse 19,
Eu vou até vir aqui. Cadê? Nova tradução na linguagem de hoje. Eu li o texto que dizia que o nosso irmão tem um nome que ninguém o conhece, não aquele que, senão somente ele, né? Ele combate e julga com justiça. Olha só, os seus olhos eram como chama de fogo, verso 12, Apocalipse 19, 12. Os seus olhos eram como chama de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ele mesmo conhece. Por que que João disse? Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Porque João também não sabia, naquela visão, o nome que ele tinha. Por quê? Porque foi mudado o nome. Nós vamos conhecer verdadeiramente o nome do nosso irmão. Nem Yeshua é o termo correto, é o que chega-se mais próximo do original. Yeshua e Yahashua, né, tem alguns termos aí, né, o que chega próximo, mas nós não sabemos verdadeiramente qual é o nome do nosso Salvador. O importante é o que nós aprendemos, nós cremos e ele vive em nós. Mas nós vamos conhecer o nome dele. Sabe quando? Aqui no livro de Apocalipse diz, se eu não estiver enganado, no capítulo 2 ou no capítulo 3. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se é no capítulo 3. Ele vai escrever o nome do nosso Pai, o nome do Deus verdadeiro nós não conhecemos, né? Ainda que se use o tetragrama, o YHWH, né? Mas a pronúncia ninguém sabe, né? Tem algumas pessoas que dizem que sabe. E eu sei o seguinte, o que está escrito aqui na palavra é o seguinte, aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3, verso 12. A pessoa que conseguir a vitória, a tradução mais antiga diz assim: aquele que vencer, eu farei que seja coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Olha o que Yeshua está falando aqui para João. Escreverei nela o nome do meu Deus, porque nós não conhecemos o nome verdadeiro do Pai, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quando fala o nome da cidade, ele cita qual cidade é? A Nova Jerusalém, não a terrena. Agora é a que vem dos céus, que virá do céu da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Por que novo nome? Porque para nós vai ser novo, porque foi mudado. O nome do nosso irmão nós não conhecemos verdadeiramente. O que a igreja pôde mudar, isso aqui eu não tô usando nem outras coisas que foram acrescentadas e tiradas, que fica para um outro estudo, tá? Mas o que a igreja pôde mudar lá atrás, ela fez muito bem feito, por isso que a palavra diz que ela trocou a verdade, ela acabou com a verdadeira religião. Outros textos diz que ela lançou a verdade por terra e tudo quanto fez prosperou, e prosperou mesmo, e ainda prospera, né? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Por que derrotado? Porque nós não sabemos a verdade. E vitorioso mesmo nós seremos depois do arrebatamento. Quando houver a segunda vinda, quando viermos com o nosso irmão pelas nuvens, aí sim, tá? Quando sairmos daqui, estando nesse mundo, nós estamos presos às leis terrenas, tá? Por isso nós passamos muitas coisas e o Pai não vai intervir, ele vai permitir, porque é o que está escrito, querido. Por isso que no outro vídeo eu falei que só existem 3 formas, né? Só existem 2 formas, a maioria das pessoas só conhece 2 formas para servir a Deus. Algumas dizem que serve pelo que ele pode fazer, outras dizem pelo que ele é. Mas a terceira forma é a correta. Eu sirvo ele porque eu o amo, né? Não pelo que ele pode fazer, ou pelo que ele é. Eu sirvo porque eu amo. Eu tenho consciência das coisas que eu vou passar. Não é porque eu sou um cristão que eu não vou passar sede, fome, frio. Não. Quem verdadeiramente quer servir ao Pai e ao nosso irmão Yeshua, quer servir a Cristo, deixa eu colocar esse termo,
que a maioria das pessoas conhece. Quem quer servir a Cristo fielmente padecerá aflições, tá? Esse é o Evangelho. 14. Aliás, o 14 vai ficar para o próximo vídeo. Por quê? Vou falar da dimensão de espaço-tempo, vai entrar números, vai entrar tempo, números proféticos. Você vai entender na dimensão terrena o quanto equivale um dia a um ano. Na dimensão onde o nosso Pai está, a contagem de tempo é diferente, a dimensão de tempo e espaço é diferente. No universo mostra isso, o cosmos mostra isso, a Via Láctea mostra isso, o sistema solar mostra isso. Então eu vou pegar os versículos, mostrar para vocês, mostrar toda a definição de espaço-tempo para você poder entender. É bem simples, é fácil. Falando aqui parece complicado, mas é muito simples de se entender, tá? Então vai ficar para o próximo vídeo. Peço para você, dê um like, se inscreva no canal, vai no sininho, coloca aí notificações, me ajude a crescer, a divulgar a palavra do nosso Pai, tá? De que forma que você me ajuda? Somente dando joinha já é a melhor ajuda que você pode dar. Fora isso, sou uma pessoa também que necessita da oração de vocês. Meu querido, faz isso, ajuda o canal, divulga, mostra a verdade, né, para as pessoas através dos vídeos, porque o nosso tempo é curto, tá? Yeshua, Jesus não está voltando, ele está chegando, tá? Ele está chegando. Não vou afirmar datas aqui, eu tenho dentro de mim que entre esse ano e o ano que vem, eu acredito que aconteça o advento. Posso estar errado? Posso. Não quero estar errado. Por quê? Porque viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, tá? Então, ele vindo para nós é a nossa vitória, porque aí vai se cumprir o desejo dele também, segundo João 14, que a vontade do nosso irmão é que onde ele esteja, nós possamos estar junto com ele, tá? Faz isso, me ajuda, e que o nosso Pai continue abençoando vocês, e desejo a todos, né, que a paz do nosso irmão esteja com vocês. Um abraço e até mais.